Maquetes, desenhos à mão, projeto, topografia. Esse foi um leve resumo do meu terceiro período da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná. Mas antes de falar sobre as 9 matérias que eu peguei e todos os meus trabalhos, meu nome é Guilherme Toledo e seja muito bem-vindo ao meu canal. Para a primeira matéria temos Sistemas Estruturais 1. Essa matéria, confesso que eu tinha um pouco de receio no começo, porque eu pensei que isso era uma matéria de muitos cálculos, pela parte de ser sistemas estruturais. Mas na verdade não, foi uma matéria até que bem tranquila. Era composta, em resumo, de 4 atividades durante todo o semestre. Essas atividades eram divididas como uma apresentação em maquete, o seminário sobre as maquetes, outra apresentação de maquete e outro seminário em relação aos temas das maquetes. Como que foi construído basicamente isso? Primeiro a gente tinha que entregar um trabalho em grupo, em equipe, com mais ou menos umas 6 a 8 maquetes que eram em si de lona tensionada. E também um arco totalmente em estilo romano, em que as peças obviamente não poderiam estar coladas, eram totalmente encaixadas, que venciam um vão de mais ou menos 80 centímetros. Então ali o professor pegava toda essa base montada e colocava uma garrafinha de água de, se não me engano, 500 ml, e fazia esse teste de resistência. Essa maquete foi uma das únicas da sala que aguentou ficar em pé com a garrafinha em cima. Então foi muito divertido / estressante fazer, pelo fato de que a gente tentava fazer e não dava certo. A gente fazia tese em casa mesmo, na faculdade, antes da apresentação, e nada dava certo. Só que a única vez que ele ficou de fato parado foi na entrega, na apresentação, com o professor colocando a água em cima. Então, sucesso! Aí tivemos o seminário dessa matéria, que a gente ia fazer uma apresentação sobre uma obra que tivesse em si um material de lona tensionada. E a gente fez a apresentação do Domo O2, que é uma obra lá da Inglaterra, que é basicamente um estádio de apresentações de poliesportivo. Então é bem interessante. Para a segunda parte dessa disciplina, a gente fez toda a preparação ali de 2 maquetes, todas feitas com palitos de churrasco, palito de dente, em que a gente usava como? Fazendo ali essa parte de uma treliça espacial e uma treliça em forma de ponte, que também vencia um vão de 80 centímetros. Também teria teste de cargas em sala com o professor sobre qual treliça aguentaria mais em relação ao seu peso e ao peso que aguentaria em cima dela. Foi uma matéria muito divertida de fazer, acompanhar essa parte dos testes de pesos. E por fim, o trabalho de seminário desse mesmo tema foi o que a gente pegou da ponte Jacques-Cartier e fizemos todo o estudo ali de relações de contração, tração, como que funciona a questão das cargas e também a história dessa obra. Depois tivemos a matéria de Ambiente Construído 1. Foi uma matéria bem difícil, confesso, a didática do professor não era das melhores, mas era uma matéria bem complicada, um tema bem complexo, que era toda sobre a parte de geometria da insolação, teoria do conforto. Em resumo, era composto de atividades que o professor ia passando durante o semestre inteiro e 2 provas que fazia toda essa finalização. Uma matéria assim bem interessante em quesitos de conteúdo, mas bem complexa de ser finalizada. Tivemos uma matéria de cidade e meio ambiente, uma matéria bem tranquila, na verdade, tinha 30 horas aula pelo semestre, então bem tranquila, que era uma matéria mais voltada a alguns estudos urbanísticos mesmo, em relação à nossa própria cidade. Então cada grupo ficava com alguma regional da cidade. O meu grupo foi com a regional do Bairro Novo, e a gente fez toda essa análise de questão de urbanismo, questão de equipamentos urbanos, áreas verdes, rios, leitos. Era uma matéria que pegava mais a relação entre a cidade e a questão do meio ambiente, como que ela se relaciona numa cidade, pontos positivos e negativos que o ser humano trata a natureza. Entrando agora na quarta matéria, a matéria, uma das que eu mais gostei de fazer na verdade, que foi construção civil. Uma matéria bem diferente porque mostra de fato como que funciona a obra, a construção civil e como que funcionam todos esses espaços. A matéria era composta de uma apresentação em sala de um seminário e 2 provas, essa era a nota completa. E a gente tinha que fazer um trabalho muito interessante, que era a apresentação mesmo, que era a visita em obra. Então a gente visitava em 4 vezes uma obra e fazia todo esse acompanhamento em grupo de 4 pessoas mais ou menos. A gente fazia todo esse acompanhamento de como que funcionam as etapas de uma obra. Então a cada 2 semanas a gente visitava uma obra e via como estava sendo esse andamento, questão de alvenaria, fundação, acabamento, todos esses quesitos bem interessantes. E claro que teve aquelas matérias chatas de serem feitas como expressão gráfica 1. Matéria bem sem graça na verdade, que era basicamente os 4 meses do semestre fazendo telhados no AutoCAD. Então uns exercícios bem chatos mesmo de ser feito, porque você consegue fazer isso basicamente no AutoCAD de uma vez só, simplesmente com uma ferramenta. Então é uma matéria assim que, tava ali.
Vamos à matéria de paisagismo também. Uma matéria bem assim introdutória, a questão do paisagismo para a questão de projetos mesmo. E essa foi o paisagismo 1. Uma matéria composta de alguns trabalhos e atividades, mapas mentais, muitos textos para serem lidos. E fizemos uma apresentação de um trabalho final, na verdade, entregue de um trabalho final, que é esse aqui. Que vimos toda a construção de um projeto paisagístico para um hotel gastronômico, e esse foi o resultado do nosso trabalho, feito em um grupo de mais ou menos 4 pessoas, e foi um trabalho até que bem interessante de ser feito. Agora entramos em uma das matérias que eu mais gosto de fazer, que é Teoria e História da Arquitetura. Uma matéria assim incrível, muito boa, composta basicamente de 2 provas no decorrer de todo o semestre e muita aula teórica, obviamente. A base de conteúdo totalmente formulada desde a virada aí do século XIX para o século XX, as passagens de Adolf Loos, Louis Sullivan com sua marcante frase "a forma segue a função". Passamos por futurismo italiano, Alemanha pós-Primeira Guerra, a Alemanha nazista, a rixa entre a Alemanha e a União Soviética em todo o quesito da arquitetura. Estudamos sobre a Bauhaus, sobre Le Corbusier, sobre Frank Lloyd Wright. Falamos sobre o estilo internacional, a arquitetura moderna e, por fim, o regionalismo crítico, vindo para acabar com esses arquitetura que estava sendo feita na época. Uma matéria incrível. Tivemos também a primeira matéria que eu peguei final, obviamente consegui passar, mas a matéria de topografia 1. Uma matéria assim bem interessante, era formulada basicamente em aulas em campo e aulas em sala, bem dividida na verdade. E a gente ia para campo fazer medições com teodolito, com estação total, toda questão de poligonação fechada, medição de pontos, o prisma. Então foi uma matéria bem interessante, muito sol na nuca para fazer toda essa matéria em aula em prática, mas foi uma matéria bem interessante. Iniciamos agora a última matéria do meu período, que foi Arquitetura 1 ou Projeto 1. Foi a primeira matéria de projeto que eu já tive, foi uma sensação incrível. Ver todo esse passo a passo, como que formula, como que faz. Claro que a gente não faz a finalização do projeto executivo, a gente chega até o anteprojeto, mas mesmo assim é uma experiência incrível. O nosso projeto foi baseado no quê? A gente tinha um terreno com aproximadamente 13 metros de declive do topo ao fundo do terreno, muito inclinado, e a gente tinha um cliente composto de uma ceramista e um ornitólogo. A ceramista fazia toda essa questão da base com cerâmicas e o ornitólogo, observação dos pássaros. E a gente tinha 2 dores nesse projeto. Primeiro, a ceramista não queria no projeto escadas, porque ela não gostava esse perda de tempo de ficar subindo e descendo escadas de um plano para o outro. Beleza. Mas o marido dela, um ornitólogo, queria observar os pássaros, logo teria que ser um plano mais elevado. E a terceira questão, o nosso terreno tinha 13 metros de inclinação. Teria que ter escadas, senão ia ficar basicamente um terreno inteiro com uma construção em balanço que não seria muito conveniente. Então a gente fez toda a formulação desse projeto aqui. A gente fazia o quê? Primeiro, a apresentação de uma maquete do terreno para estudos preliminares e fazer também a entrega preliminar em prancha também física. A gente fazia toda essa plotagem para apresentação em sala. A gente fez toda a apresentação e cada semana a gente tinha uma assessoria com a professora, que a gente fazia todo esse acompanhamento do projeto, que a gente apresentava nossas ideias, as soluções aos problemas que a gente encontrou, e ela dava ali algumas sugestões de melhoras ou confirmações do decorrer do nosso projeto. O projeto, esqueci de comentar, era feito em dupla, então foi também interessante trabalhar com mais de uma pessoa, porque de fato, na profissão, raramente você vai trabalhar sozinho, sempre vai trabalhar com mais pessoas em volta de você, então é interessante você ter esse paralelo de como que seria um projeto de fato sendo construído por 2 pessoas. Por fim, a gente teve a apresentação final desse projeto, que seria o anteprojeto de 4 pranchas A1, teriam toda essa construção, a apresentação em sala de aula, e a maquete também, a mesma maquete inicial, a professora permitiu essa continuação da mesma maquete, mas tinha também a construção de um corte construtivo na nossa planta, bem detalhadamente, falando sobre toda a construção de alvenaria, detalhamento, paredes, o nosso telhado verde, como seria construído um telhado verde inclinado, todas as bases que seria bem trabalhoso, e a gente fez toda essa parte num corte construtivo, ficou bem interessante. E eu também, para fazer as cenas desse nosso projeto, ele foi feito inteiramente à mão. Então como que eu fiz? Eu peguei as cenas do ArchiCAD, tirei um print ali de como que ficaria um melhor enquadramento, peguei isso e fui desenhando à mão, observando a referência e fazendo à mão. Pós feito isso, esse foi o resultado, e aos poucos eu fui pegando todas essas 6 cenas que a gente fez, externas e internas, passei para o Procreate, e ali eu fiz toda a construção de luz e sombra, digitalização, para a passagem desse material para as pranchas para ser plotado em alta qualidade. E esse ficou o resultado da nossa prancha, ficou muito legal, e também acompanhado dele uma nota muito boa.
Então, feliz que foi uma matéria muito interessante, primeira matéria de projeto que surgiu um efeito muito positivo. E é isso, esse foi meu terceiro período na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná. E basicamente eu peguei 9 matérias, tô agora de férias, vou pegar umas 3 semanas de férias e daqui mais ou menos um mês já começa meu quarto período. Sim, esse ano, por causa de todos os acontecimentos, teve 4 semestres em um ano só. Eles conseguiram agilizar a grade horária mesmo do calendário universitário para conseguir deixar tudo no eixo novamente, com 2 períodos por ano. Então esse ano tá sendo um pouco mais corrido por causa disso. Mas também quero falar com vocês, esse fundo aqui vai ser todo reformado. A gente vai fazer uma reforma aqui no cenário do YouTube, que também serve como cenário para os stories do Instagram e para as lives. E vou mostrar para vocês tudo aqui nos stories. Comprei alguns utensílios de decoração, vou comprar tinta também para amanhã ou para depois, e fazer toda essa reforma aqui com vocês de como que ficará esse novo cenário aqui da página. Agradeço por todo mundo que chegou até aqui ao final. Você que chegou, não se esqueça, curte, comenta, ativa o sininho para próximos vídeos e se inscreve aqui no canal. Porque sério, vídeos assim dão trabalho para serem feitos. Então, até mais, tchau, tchau.